Bom, sem maiores delongas, porque o tempo aqui é curto, eu queria agradecer a presença de todos os integrantes dessa mesa. A ideia aqui foi discutir o SUS a partir do ângulo dos atores que operam ou que regulam o SUS. Então, a explicação do porquê dessa representação aqui, acho que ela é autoevidente. Nós temos o Ministério da Saúde aqui representado, temos a ANS, temos o SEQUIM, que representa o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, e temos a Marta, que também representa o setor privado, diretor de estratégia de novos negócios da QualiRede. Dito isto, SEQUIM, começa. Eu encareci aqui que cada qual pudesse fazer um esforço para falar não mais do que 20 minutos, preferencialmente apenas 15. Tá, ok. Muito obrigado, Sérgio. Bom dia a todos, comunistas da mesa, auditório. Grande prazer estar aqui. Parabéns pela organização do evento e por colocar um tema tão importante em debate aqui. Mérito, certamente, do meu amigo também, André Médici. Muito obrigado. Eu ajudei a montar o IES em 2006. Permaneci lá até 2010. Depois mudei para a FENA Saúde e retornei há 2 meses. O IES é um centro de estudos que busca a promoção da saúde suplementar, produzindo informações, etc. Nós temos um conjunto grande de publicações, todas elas estão no site, essa apresentação está aí disponível, essa lista é das publicações periódicas, praticamente mensal, com dados e informações, mas também temos textos para discussão, estudos especiais, estudos segmentados, pareceres, estudos contratados, fora sob supervisão do IES, mas feitos por terceiros da academia. Vou colocar alguns princípios, e especialmente que distinguem saúde suplementar de SUS, e algumas opiniões que são, eu devo dizer, bastante minhas. Primeiro, que o mundo inteiro busca pela saúde há milênios, e é um processo. Eu também diria que é vã a busca pelo sistema melhor de todos. Não há. Essa busca seria frustrante. A saúde depende de muitas coisas. Já dito aqui, depende do meio ambiente, dos hábitos de vida, de um monte de fatores, além de um bom sistema de saúde. E o sistema de saúde de cada país são produto de sua história, de sua cultura, de suas tradições, das organizações políticas sociais, um monte de variáveis que circunscrevem o leque de possibilidades de montagem no sistema de saúde. Quando se escolhe o modelo, há um conjunto de questões que têm que ser levadas em consideração. Vamos cuidar de todos ou não? Tem limite o cuidado ou não tem limite? Se não cuidar de todos, de quem? Os americanos cuidam dos idosos e dos despossuídos, por exemplo. Seus recursos são limitados. O que será coberto? O que não será coberto? Vamos tratar os pacientes de forma igual ou diferenciá-los por gravidade e vários outros critérios? E a pergunta muito importante é como se financia esse sistema? A escolha brasileira, sacramentada na Constituição de 88, diz que saúde é direito de todos e é dever do Estado. Foi construído o Sistema Único de Saúde e admite-se atuação privada no sistema de saúde. E os princípios do SUS, já relembrados aqui, universalidade, integralidade, equidade. Não coloquei aqui gratuidade, André. As interpretações, tudo para todos, sem cobrança no ponto de atendimento. Bom, a tradição nos levou a este ponto. Mas há hoje interpretações de magistrados, citaria aqui pelo menos 2 deles, o Clênio Schultz, que eu acho que é um juiz, se não me engano, de Santa Catarina, e o desembargador Gebran, que põe uma visão um pouco diferente desta que foi construída no tempo por entendimentos. E o que eu entendo como consequências dessa opção brasileira? A gente reforça aqui a noção que está em cada um de nós, está nos governantes, nas nossas instituições, de um Estado paternalista que deve prover. E nós ficamos na situação confortável, sentados, esperando que o Estado nos socorra. O indivíduo tem deveres. Isso foi ignorado na Constituição.
o Estatuto do NHS está sendo reformado para incluir lá dispositivos que digam é seu dever também, segurado britânico, para com sua saúde, para você ter direito ao próprio sistema. Os princípios que segue público e privado são diferentes. Por exemplo, no SUS, universalidade, é para todos. Mas na saúde privada, é para quem contrata a cobertura. Portanto, é um serviço que exige contrato, que é comutativo. Tem direitos e tem os deveres de contribuir. A integralidade na assistência, não, a pessoa tem direito no plano de saúde, aquilo que a norma estabelece ou que o contrato especifica. Igualdade na assistência? Também não. Eu contratei um plano ambulatorial, portanto, não tenho direito ao hospitalar. Eu comprei um plano só hospitalar, não tenho direito a ambulatorial, e vice-versa. Então, vale o que é coberto. O financiamento do SUS, já dito aqui, via Seguridade Social, e na saúde suplementar, mensalidades. Você tem que pagar, é comutativo a cobrança. O mundo adota vários sistemas. Normalmente, em todos eles, coexiste público e privado, que nos leva a intuir de que um deles não dá conta sozinho de prover saúde para os cidadãos. Os dois têm um papel importante para construir saúde. O que eu também tenho notado é que o país, à medida que ele se desenvolve, ele migra para o sistema de atenção pública. O André já falou aqui da participação, por exemplo, do público nos orçamentos em diversos lugares. Na Comunidade Europeia, em torno, se não me engano, 72% é público. Em alguns lugares, isso chega a 90%, alguns um pouco menos. Nos Estados Unidos, o público é um pouco menor do que o privado. Aqui no Brasil, também. E a questão que se debate hoje muito no mundo inteiro é: vamos caminhar para a universalidade? Graças a Deus, André, você fez uma apresentação muito interessante nessa linha. Bom, tinha uma opinião. Eu acho que se caminhará, sim, à medida do desenvolvimento. Não será imediato, pelo menos no nosso país aqui, Brasil. Eu vou saltar esse outro, que são os vários tipos de atuação do setor privado. E vou colocar algo que... Lembra aqui, Sérgio, você fez uma provocação forte agora pela manhã. Disse, quando é que os planos de saúde vão parar de crescer? Ontem, na Associação Comercial... Não, é a mensalidade, nada contra o crescimento dos planos de saúde. Vão parar de crescer na mensalidade. Na mensalidade, perfeito, agradeço a correção. Ontem mesmo a pessoa me perguntou, escuta, quando é que vocês vão parar de subir o preço dos planos? Do jeito que está indo, daqui a pouco, toda a minha renda, ele é aposentado, vai ser para pagar o plano de saúde. Isso leva, no fundo, por trás, certamente não é o seu pensamento, Sérgio, mas de que a explosão de custos na saúde vem porque as operadoras aumentam os preços. Eu preciso dizer desde já que as operadoras aumentam os preços porque elas têm contas a pagar. Não, eu sei que a margenzinha é apertada, tudo. Vamos discutir, vamos discutir margem do tanto que se quiser. Não estou pedindo para abrir a contabilidade. Isso aqui não é uma CPI, isso aqui... Não, já teve, não acredito que elas produzam resultados. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se a gente não atuar nos promotores dos aumentos de despesas, não teremos solução. Há uma tendência muito forte hoje nos meios parlamentares, nos meios dos órgãos de defesa do consumidor, de estabelecer controles de reajustes. Eu diria, não vá por esse caminho, porque esse caminho não vai dar em nada. Lembremos aqui do cruzado. Os brasileiros eram fiscais do Sarney, a popularidade dele foi a níveis inusitados. Isso durou 6 meses, porque o desabastecimento veio e o fiscal do Sarney se tornou aquele que ajudou a ter uma atitude corrompida com o vendedor de filé mignon, para comprar atrás do balcão às escondidas, porque não havia. E entrou no mercado negro. A história de 3 milênios conta isso. Bem, as despesas crescem de forma acelerada. Está aí.
A variação da despesa em verde, em azulzinho, o IPCA. Eu preciso sempre fazer uma ressalva, eu sempre faço quando se apresenta esses dados aqui. Eles são relativos a um conjunto de aproximadamente 1 milhão de planos individuais de um conjunto de operadoras. Ele é representativo, mas ele tem uma carteira que envelhece muito rapidamente, porque são de empresas que não vendem mais planos individuais. E o envelhecimento é um impacto importante nos custos. Aqui, normalmente, também se reclama muito de que essa diferença entre inflação e variação de despesas. Eu quis mostrar aqui um dado do IES, feito antes de eu chegar lá, que isso não é um fenômeno só brasileiro. No Brasil, aí, a inflação médica foi 3,4 vezes maior do que o IPCA em 2017, mas, olha, na Grécia foi 6, na China foi 4, outros países que eu não listei aqui. Então, não é só Brasil que isso acontece. Muito rapidamente, colocar aí do envelhecimento na saúde suplementar. Estou vendo que essa apresentação não foi a última que eu mandei aqui ontem, eu acho. Tinha um pouquinho mais não. Mas não tem nenhum problema. Juro que eu não tive nenhuma interferência nisso. Foi mandado ontem no fim do dia, nenhum problema. Eu só queria mostrar aí que quem tem mais de 60 anos, na população de beneficiários, o aumento do número deles foi de 90%, quase dobrou nesse período aí 2000-2018. Ou seja, há um envelhecimento importante no conjunto de pessoas que têm planos de saúde. E se olharmos para o desdobramento de baixo, que eu falo dos sexagenários, septuagenários, octogenários, olha aí, os octogenários quase triplicaram nesse período. Ou seja, afeta bastante a saúde suplementar. O que vem junto com o envelhecimento? Primeiro, estou mostrando aqui o percentual de pessoas nessas faixas etárias, em que se nota claramente a prevalência das pessoas de idade intermediária, poucos jovens, ainda não muitos idosos, isso em 2016. 2056, em 40 anos, que é um horizonte de tempo não tão longo assim. Olha a mudança, a queda dos jovens, ou meia-idade, e a subida importante dos idosos. Isso impacta muito a saúde. Essas linhas colocadas aí são as despesas com internação e ambulatório do SUS. Vejo a variação muito alta na primeira infância, porque se salvam crianças hoje de 300 gramas, é uma notícia, eu acho que até menos do que isso, né? Então, é muito alta na primeira infância, cai, fica baixa até os seus 40, 45 anos de idade e sobe. Vejam, então, que nesses 40 anos à nossa frente, cai a participação de pessoas que têm custo baixo e aumenta muito a participação de quem tem custo elevado. Qual é o resultado disso? Não está aparecendo aí, mas é 47%. Nesses 40 anos, o impacto do envelhecimento na saúde do brasileiro é de 47%, quase que 1% ao ano. Não é coisa pequena. Isso afeta a todos. Eu, quando falo isso, costumo dizer isso tem que ser uma lição para nós, indivíduos, antes de mais nada. Segundo, para quem opera plano de saúde. Terceiro, obviamente, para o SUS, que tem boa parte da população. Eu queria entrar aqui agora, então, nessa questão que é importante, e, ao dizer isso, eu me lembro sempre de um dia de junho, em Brasília, eu era secretário adjunto do Tesouro, eu chegava às 9 horas no Tesouro, junho é um mês ensolarado em Brasília, nesse dia estava nublado, estava meio esquisito. Eu chego, estava o ministro Antônio Brito, que era da Previdência na ocasião, ele já estava me aguardando. Quando eu cheguei, ele levantou e disse: vim comunicar que, de hoje em diante, a Previdência, que passava 30% do seu recurso para a saúde, não vai passar mais nenhum tostão. E ele cumpriu. E por que o fez? Porque tinham se esgotado os recursos da Seguridade. Seguridade, na verdade, os recursos de folha que financiavam a saúde, financiavam a Previdência e a saúde. A Previdência tinha crescido tanto que absorvia todos os recursos de folha. Não tinha mais como repassar
para a saúde. Eu estou mostrando aqui, então, esses... O Delfim tem uma frase maravilhosa, com aquela maldade que lhe é peculiar, e diz: o governo, para pagar os velhinhos, está matando os doentes. Por isso me lembrei muito da saúde caindo daquele seu caminhão de mudanças aqui. Era a conclusão também que eu quero chegar aqui a olhar esses números aqui. A primeira linha de cima é para quem tiver interesse em olhar depois. Mas há um conjunto de despesas que eu chamo de a grande folha de pagamentos da União, que inclui benefício previdenciário, ou seja, leia-se, INSS, folha da União e encargos, inclusive seus aposentados, abono e seguro-desemprego, e o renda mensal vitalícia, LOAS, Bolsa Família, que são despesas todas obrigatórias, e as 4 e 5 de política de governo e de assistência social. Então, notem aí que, por exemplo, na primeira linha, da terceira linha de baixo para cima, a Previdência absorvia 35% da receita corrente da União em 97. Está absorvendo quase 48%. Se somarmos folha com Previdência e INSS, que era 65, está em 72. E se somarmos os outros tipos de pagamentos, que estavam em 69, caiu um pouquinho, estamos falando em 83%. Ou seja, 83% da receita corrente líquida da União vai para esses 5 tipos de pagamentos, que são pagamentos e transferências a pessoas. Se me permite uma brincadeira e tire isso da gravação, o presidente, numa situação dessas, ele é um chefe de departamento de pessoal. Porque é o que ele cabe fazer, é para onde vai a despesa. Okay, eu tinha mais umas considerações a fazer que acabei não trazendo aqui, que estavam na outra apresentação, que são as seguintes. Frente a esse crescimento rápido das despesas, nós temos que agir. E a pergunta, e as operadoras estão agindo? Estão. Então, mudando formas de atenção à saúde, migrando para a atenção primária, já se observa um movimento bastante grande em diversas operadoras, aqui em São Paulo e outros lugares, migrando para a atenção primária, tentando colocar o indivíduo no centro da atenção, fazendo a coordenação do cuidado. Enfim, é uma mudança importante. Há já em movimento, e eu diria que em aceleração, a mudança nas formas de pagamento. A forma tradicional que imperava era o pagamento por unidades de despesa. Hoje, já tem um hospital aqui em São Paulo, que é especializado em cirurgias. Todas as cirurgias feitas lá são pagamento por pacotes. O pacote é o seguinte, você recebe um valor por episódio clínico. Você o trate desde o diagnóstico, os exames e mais, cirurgia, recuperação, devolva esse paciente recuperado, sem os sintomas que o levaram para a cirurgia, num prazo de 30, 60, 90 dias, a depender do procedimento. As operadoras mudaram a forma de aquisição de materiais, normalmente aqueles que são muito caros, de baixos volumes, com contratação direta com os fabricantes. Eu deveria dizer que também a própria indústria farmacêutica está mudando e tentando aceitar uma partilha do risco. Eu vou ilustrar isso com um artigo muito recente de uma tentativa na Holanda. O título dizia o seguinte: No cure, no pay. Se não curar, não tem pagamento. É uma tentativa para uma medicação antineoplásica que o governo aceitou colocar nessas condições. Eu vou te pagar, indústria farmacêutica, para cada pessoa que tiver aquele seu câncer estacionado ou reduzido. Se nenhuma dessas coisas acontecer, eu sinto muito, o risco é seu. Eu acho que isso é um movimento que também está tomando conta. Enfim, inclusive exatamente, que, aliás, foi um exemplo fantástico. Eu acho que são movimentos que vão tomar fôlego. Há dificuldades nessa implementação, há um monte de exigências, mas vai acontecer. Eu vou sair agora um pouquinho do script e comentar algumas coisas que foram ditas aqui hoje. Não sei quanto tempo eu ainda tenho. Você tem 1 minuto. Ótimo. E uma prorrogação nenhuma. Bom,
seguinte. Fala um minutinho, então, de judicialização. A gente faz uma pesquisa regular, que vem sendo feita desde 2012, com um conjunto de nossas associadas, há uma consultoria que faz os trabalhos, nos deram os resultados, devo apresentá-los depois de amanhã, no nosso Congresso Jurídico em Brasília, com a presença em cada painel de um ministro do Tribunal Superior, o STF ou STJ. Essa pesquisa mostrou o seguinte: a taxa de crescimento do número de ações foi menor do que a taxa de crescimento das soluções. Ou seja, o estoque continuou crescendo num ritmo menor. A judicialização está sendo um fenômeno que eu vou chamar aqui de nordestino, para não usar a palavra do nosso capitão-maior, que usou recentemente. Você se contenha que você vai criar problemas para os nossos amigos aqui da ala na direita. Isso tire da gravação, por favor. Está tudo on the record. Está tudo on the record, né? Então, mas é um fenômeno que acontece no Nordeste, foi onde houve crescimento importante da judicialização. E os estados têm nome: Pernambuco e Bahia. Do restante do país, o número de ações está estabilizado. Lá, o índice de reclamações judiciais per capita é simplesmente 5 vezes maior do que, por exemplo, São Paulo, Sudeste, etc. Então, vamos fazer as perguntas já logo em seguida, só para não ultrapassar o último. E, finalmente, falando da pesquisa de opinião. Nós acabamos de lançar a 5ª pesquisa de opinião, a 3ª feita pelo Ibope. E o engraçado é que uma das perguntas era: por que você aprecia o plano de saúde? As respostas não foram: porque não confio no SUS. Mas foi: porque eu recebo uma atenção rápida, de qualidade, tenho acesso nos planos de saúde. No fundo, quando eu respondi isso, na cabeça dele deve ter alguma preocupação com o que o Médici disse aqui essa manhã: anos de fila para procedimentos eletivos. As avaliações foram muito boas, em particular, comentar apenas a última. Foi feita a pergunta: você teve dificuldades em ter autorizados os procedimentos que você precisou? 90% disse todas as solicitações foram autorizadas. 91%. Dos 9% restantes, 6% receberam explicação ou indicação de caminhos alternativos. Menos de 2% buscou outras alternativas. Então, estatisticamente falando, não é verdadeira a tal da judicialização por negativas de cobertura. É bem possível que, por trás dessa judicialização e desse conjunto, tenha muitos casos de pessoas que buscam algo que a norma, o contrato, não prevê. Na certeza, é a que eu me valho do relatório do TCU, de que eles vão ter o pedido concedido. Obrigado pela tolerância. Muito bom, Sequim. Sérgio.